Há milhares de anos, os gregos contam a história de Héracles, ou Hércules, na pronúncia romana, filho de Zeus, pai de todos os deuses. Após seu nascimento, Hércules será levado a se alimentar nos seios da esposa de Zeus, Hera, para alcançar a imortalidade. No entanto, quando Hera descobriu que Héracles era de fato filho de Zeus com uma mortal, ela rapidamente removeu a criança de seu corpo, e o leite em seu peito dançou em uma faixa branca pelo cosmos. Por causa do seu aspecto esbranquiçado, a Via Láctea foi assim batizada. Essa aparência leitosa fica mais visível a olho nu em noites de inverno e em locais com pouca poluição luminosa. Os indígenas També, do sul do estado do Pará, deram outro nome à nossa galáxia. Olhando para o céu, eles ligaram as constelações aos ciclos de chuva e seca, interpretando a Via Láctea como o caminho percorrido pela natureza. É por isso que eles a chamam de Caminho da Anta. Como outras galáxias, a Via Láctea é uma coleção isolada de estrelas e outros materiais unidos por sua gravidade comum. Existem muitos tipos de galáxias, com diferentes formas, tamanhos e brilhos. Descobrir a forma de uma galáxia depende do comprimento de onda em que é observada. Analisamos o comprimento de onda de algo compreendendo o espectro eletromagnético, a coleção de todas as frequências de ondas eletromagnéticas que existem. O espectro eletromagnético se estende desde ondas de baixa frequência, como ondas de rádio, até ondas de alta frequência, como radiação gama. As galáxias geralmente variam entre si, mas a maioria delas tem formas regulares quando observadas. Existem basicamente três tipos de galáxias: elípticas, espirais e irregulares. A espiral é dividida em espiral comum e espiral barrada. Mas como foi formada a Via Láctea? Hoje em dia, na física e na astronomia moderna, foi constatado que os corpos celestes parecem estar se distanciando uns dos outros e que a luz emitida por alguns destes astros está sofrendo um desvio para o vermelho. Isto nos leva a crer que o universo está se expandindo cada vez mais. A partir deste fato, podemos imaginar um cenário, no início de tudo, onde toda a matéria do universo estava comprimida, ocupando um volume extremamente pequeno. Ocorreu então um grande evento, que originou o universo que até hoje está em expansão. Estima-se que este evento tenha ocorrido há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. A matéria, então existente, concentrou-se em grupos, dando origem, ao longo de muito tempo, a grandes concentrações de corpos celestes, conhecidas como galáxias. Uma delas, formada há aproximadamente 8 bilhões de anos, viria a abrigar uma estrela mediana com um sistema de planetas onde um fenômeno ainda desconhecido na sua totalidade se manifestou: a vida. Nossa vida e de todos os outros organismos do planeta Terra. Portanto, vimos que a criação da Via Láctea foi o resultado de agrupamentos de vários corpos celestes, como planetas, estrelas, poeira cósmica e outros elementos em um centro comum. Uma reunião promovida pela gravidade, principal responsável por esse processo. Dentre esses corpos celestes, 3 merecem destaque: estrelas, gás e matéria escura. Numa galáxia como a Via Láctea, a proporção em massa desses elementos é de aproximadamente 10:1:100. A Via Láctea tem a forma de um disco com braços espirais. O diâmetro deste disco é de aproximadamente 120 mil anos-luz. Isto é, um raio de luz emitido num dos extremos da galáxia leva 120 mil anos para chegar ao outro extremo. Já a forma de uma galáxia em uma imagem depende do intervalo dinâmico, do nível isofotal e da resolução da imagem. Por exemplo, numa exposição breve, só se detectam as regiões mais brilhantes de uma galáxia. Regiões de baixo brilho superficial exigem exposições longas. A exposição longa se refere a fazer fotografias usando o obturador da câmera com velocidades entre alguns segundos e algumas horas, permitindo visualizar o movimento das coisas de uma maneira que o olho humano não permite sozinho. Observando assim, nem consigo encontrar a nossa galáxia daqui. É apenas uma em milhares no superaglomerado de Virgem. Nesta escala, todos os objetos que vemos, incluindo os menores pontos, são galáxias.
Cada galáxia contém bilhões de sóis, incontáveis mundos. No entanto, todo o próprio superaglomerado de Virgem é apenas uma pequena parte do nosso universo. Em média, as galáxias do superaglomerado de Virgem estão a cerca de 48 milhões de anos-luz de distância. Esse aglomerado tem sido usado como escala para o universo e da constante de Hubble, que se refere à velocidade de afastamento entre as galáxias. Somente 3 galáxias, com exceção da Via Láctea, podem ser vistas da Terra, a olho nu. Os povos no hemisfério norte podem ver a galáxia de Andrômeda, enquanto no hemisfério sul, as grande e pequena nuvens de Magalhães. A Via Láctea contempla o céu com milhares de estrelas e também pode ser vista a olho nu. Se você estiver no hemisfério norte, olhe para o sul. Caso você esteja no hemisfério sul, basta olhar para cima. É claro, em um ambiente com pouca poluição luminosa. Quantas estrelas exatamente existem no universo? Não é fácil de estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. As estrelas não estão espalhadas ao acaso, elas encontram-se aglutinadas em ilhas estelares denominadas galáxias. Considera-se que a nossa galáxia possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Estima-se que existam centenas de bilhões de galáxias no universo, o que resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Para comparação, o número de estrelas no universo pode ser maior do que o número de grãos de areia na Terra, ou da ordem do total de células existentes em todos os seres humanos do nosso planeta. Mas quando observamos o céu noturno, vemos apenas 5.000 dessas estrelas com nossos olhos. Acredita-se que as galáxias se formaram há bilhões de anos, já que todas elas possuem estrelas de população tipo 2. São estrelas mais velhas, avermelhadas e pobres em metais. Logo, a sua idade deve ser de pelo menos uns 10 a 11 bilhões de anos, que é a idade típica das estrelas desse tipo. Basicamente, os nossos modelos que retratam a formação e a evolução de galáxias destacam grande participação de força gravitacional. A teoria do colapso diz que as galáxias, e isso também vale para as estrelas, se formaram a partir das nuvens de hidrogênio, juntamente com um pouco de hélio, os dois produzidos no universo primordial, mais precisamente nos 3 primeiros minutos. Com a expansão e o resfriamento do universo, em algumas regiões heterogêneas do espaço, ocorreu o colapso dessas nuvens para dar origem às estrelas e galáxias. O universo de hoje é um grande lugar velho demais para formar outras galáxias, tendo em vista que o gás distribuído entre as galáxias e os aglomerados possuem densidade pequena e é incapaz de formar novas estruturas como essas. Lembre-se de que há estrelas se formando por aí. Galáxias têm em média uma densidade da ordem de 1 átomo por centímetro cúbico. Se todas as estrelas fossem dissolvidas e espalhadas de maneira igual por todo o volume da galáxia, essa seria sua densidade. Para finalizar, é absolutamente fascinante que, usando nada mais do que as leis da gravitação de Newton, os astrônomos podem prever com confiança que daqui a vários bilhões de anos, nossa galáxia natal, a Via Láctea, se fundirá com nossa galáxia vizinha, Andrômeda. Como as distâncias entre as estrelas são tão grandes em comparação com seus tamanhos, poucas ou nenhuma estrela em qualquer galáxia realmente colidirá. Qualquer vida nos mundos desse futuro distante provavelmente ficará a salvo, mas presenciariam um incrível show de luzes de 1 bilhão de anos, uma dança de meio trilhão de estrelas. Muito obrigado.